Era para estrear no fim deste mês, mas a peste de novo cortou-lhe as vasas. Nunca Nada Aconteceu é o filme de Gonçalo Galvão Teles e pode ser visto como um exemplo perfeito do estado da exibição de cinema em geral e do cinema feito em Portugal em particular. Boa noite, Gonçalo. Boa noite. Vamos começar por beber um cafezinho enquanto conversamos. Vamos. Para ter aqui um enquadramento em relação à peste. O filme foi rodado quando? O filme foi rodado nos idos de 2019. Estava pronto para exibição quando? Passou por um longo processo, também, usando as suas palavras da peste, passou por um longo processo de pós-produção também por causa disso. Não só, mas também foi uma rodagem gloriosa, que correu muito bem e que teve uma grande felicidade implícita em todo o processo, e que depois, por ter várias histórias, por ser um filme que não era necessariamente fácil a sua construção, mas também por questões relacionadas com Covid, com confinamentos, com pós-produção à distância, com coprodução com a Bélgica e com o Brasil, que fez com que muitas dessas coisas tivessem que ficar suspensas por questões de impossibilidade de deslocação, etc. Portanto, o Covid entrou em cheio na pós-produção. Entrou em cheio na pós-produção. Se não estaria pronto quando? Se não, normalmente teria estado pronto para o verão de 2020. Foi rodado no verão de 2019 e teria estado pronto no verão de 2020. Chegou a ter alguma data da exibição antes desta de 30 de dezembro, que agora foi adiada? Não chegou. Não chegou também por causa disso, porque eu sempre quis que o filme tivesse a possibilidade e a dignidade de uma estreia livre, de uma estreia aberta, de uma estreia em que as pessoas pudessem corresponder. E, portanto, tentei sempre preservar um bocadinho durante estes processos que temos estado a passar e evitar que saísse num pequeno espaço em que as pessoas depois não pudessem reagir e, sobretudo, com a imprevisibilidade que isso acarreta, porque é muito difícil planear. Como se veio a comprovar agora, porque quando finalmente todos os elementos estavam prontos, todas as coordenadas estavam prontas e sentíamos que era a altura certa para avançar, veio novamente... Era para ser 30 de dezembro, não era? Era para ser 30 de dezembro. Nós tínhamos alguma esperança que as coisas, apesar de tudo, este inverno não fossem tão difíceis, tão duras como foram o ano passado, que não houvesse restrições, que não houvesse esse tipo de limitações, mas, de facto, a certa altura, quando as coisas começaram, por um lado, a agravar um bocadinho em termos de casos e em termos de perigos de saúde pública, e depois, quando foi determinado que era importante preservar o Natal e que a seguir haveria uma semana de restrição de contactos que coincidia exatamente com a semana da estreia, arrebentava completamente. Achámos naturalmente que é um trabalho de 4 anos, é muito tempo de trabalho, é muita dedicação, são muitas pessoas envolvidas, pessoas que me são muito queridas e que se dedicaram de alma de coração a isto, e achei que quer elas, quer o filme mereciam uma melhor oportunidade de estreia. E agora estão com o menino das mãos à espera que isto passe, a ver se estreiam para aí em março, abril, ainda não se sabe, não é? Estamos a apontar para abril, mais concretamente para 28 de abril, esperando, por um lado, que a situação alivie e as restrições associadas aliviem, e também que novo tempo, nova época, nova temporada, primavera, nova esperança, que as coisas, que o espaço esteja lá para que o filme possa ter a sua existência. Então, antes de continuarmos a falar, vamos ver um clipe do filme para sabermos de que é que estamos a falar. O que é que se passa? O que se passa, Jorge, é que o nosso filho não mete os pés na escola há mais de 2 dias. O quê? Que história é essa? Deve ser engano, devem-me estar a confundir com outro Pedro qualquer. Olha, o Pedro Silva, por exemplo, ele tem estado com... Para e olha para mim quando eu estou a falar contigo. Tem calma, Helena. Não me digas para ter calma. Tu não sabes disto. Passas os dias em casa, sem fazer nada, e não sabes do teu filho. E ainda por cima é para mim que ligam quando eu estou no trabalho. Não me atrapalhem.
É tudo o que eu vos peço. Já que não conseguem ajudar, já que não conseguem fazer mais nada, pelo menos não atrapalhem. Pode ser? Hã? Pode? Merda para isto. Estas couves têm um ótimo aspecto, António. Foi o António que apanhou. Foi. Já pensou em vender? Não. Mas devia pensar nisso. Estás maluco? Para! 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 Jorge, que é isso? Jorge! Homem, para com isso! Jorge! Larga! Nunca nada aconteceu, são imagens desse filme. Gonçalo, eu fiz-lhe estas perguntas porque isto põe a grande questão que hoje se põe, que é quase para que realizar para cinema? Porque, de facto, a exibição de cinema e a distribuição estão num caos completo e são vítimas destas truculências todas, ao passo que as plataformas estão a crescer desmesuradamente, aproveitando, isto para eles foi a tempestade perfeita, aproveitando a embalagem das pessoas estarem em casa, como também, mas que também parece que acelera uma tendência que já estava a começar a ser delineada, que é as pessoas quererem ficar mais tempo em casas melhores, comprar televisores melhores, já se vê bem com um televisor médio, já é muito bom em relação ao que seria um state of the art há 5 anos. Parece que é um público que quer ficar mais em casa, sobretudo o público a que se destina este filme, que eu designaria um público mais de 40 a 45 anos, classe média urbana, que é aquele com que me parece que se identificaria mais com o filme. Realizar em cinema para quê? É a pergunta que eu faço quase. Em primeiro lugar, eu acho que se o filme pode atrair esse público, acho que também há uma geração nova de talentos e há um lado proeminente na história dos 3 adolescentes, do Bernardo, do Miguel e da Alba, que pode eventualmente atrair outras camadas etárias ao filme. Em relação à questão principal que colocas, se eu tivesse uma resposta direta, dá-la-ia. Se um produtor e realizador não tem, quem terá? Acho que ninguém tem. Acho que a questão é essa, é que acho que ninguém tem. Eu lido com isso todos os dias, quer na minha carreira profissional, quer na minha carreira académica, não é? Eu convivo todos os dias com os dois lados, com o lado de produzir, de realizar, de distribuir filmes, não só os meus, mas séries também já fiz para séries para televisão, e por outro lado com os meus alunos, no caso nomeadamente do mestrado internacional que dirijo do Kino-Ice, com alunos vindos de todo o mundo, do Brasil à Mongólia, passando por Hong Kong e pelo Canadá. E sigo um bocadinho as tendências e as novas tendências e aquilo que se fala e aquilo que as pessoas procuram, nomeadamente a questão também não só das plataformas versus cinema, mas também do serialized content, não é? Das coisas mais episódicas e do fascínio pelas séries em detrimento dos filmes. Acho que estamos todos a aprender um bocadinho a viver com isso, e depois há aquilo que existe e há aquilo que nos move. E eu acho que tenho tentado manter atualizado em função dessas tendências, mas também sinto, não quero dizer que burro velho não aprende línguas, nem que sou já um realizador veterano, mas que continuo a sentir um apelo enorme, quer como espectador, quer como criador, um apelo enorme pelo formato de longa-metragem, pelo formato de cinema,
pelo espaço único e, para mim, quase sagrado de uma sala de cinema, do olhar para cima, de ver, e também da comunhão, não apenas do ver isolado, mas de partilhar com outros, de ir ver, de criar uma atividade em torno, de falar antes do que se vai ver e de se falar depois do que se vai ver. E eu acho que as pessoas vão continuar a procurar isso. Não sei se com a mesma intensidade que procuravam antes, mas acho que as pessoas vão continuar a procurar isso, e acho que isso vai continuar a ser uma parte da nossa vida. Não, acho que as notícias da morte do cinema são manifestamente exageradas. Dou-te um exemplo que se passou durante estes confinamentos sucessivos, não sei o quê, e das reações dos meus alunos, e houve uma expressão que eu achei muita graça, que tem o valor que vale, é uma coisa empírica, não é? Mas de um aluno meu dizer que se tivesse que olhar mais uma vez para o mural de entrada de uma plataforma, que aquilo já lhe provocava náusea, que ficava mal disposto, que sentia uma necessidade enorme de sair, de ir ao cinema com as pessoas, desse ato de comunhão e de discussão e de fruição também que existe, porque o cinema tem o lado um bocadinho ininterrupto, que é assim a forma como as coisas são criadas, não é? Que não há mensagens no telemóvel ao mesmo tempo, não se levanta para ir ao frigorífico, de absorção total, que permite de facto sentir as coisas como elas foram imaginadas, de uma forma que eu acho que as outras não permitem. Não tenho nada contra, não estou aqui a fazer uma defesa arraigada de qualquer coisa. Defendo a liberdade acima de tudo, e cada um é livre de fazer as coisas e de ver as coisas como entender. Talvez o futuro me prove errado, talvez eu próprio daqui a uns tempos deixe de encontrar sentido em fazer um filme para a distribuição em sala. Talvez o meu próximo filme, se o houver, estreie diretamente numa plataforma, e por que não? Talvez, mas para já sinto esta força. Disse aí tanta coisa. Nós, se olharmos para a produção atual, eu estou a tentar ver isto de uma forma mais fria do que... Eu também gosto muito de ópera. Já sei que a ópera já não tem o impacto que tinha no princípio do século XX, quando era um espetáculo popular, porque ainda não havia outros espetáculos totais como era a ópera. Se nós vimos como é que a produção está a ser feita, os filmes mais jovens não têm nada a ver com este filme. Os jovens identificam-se, ou pelo menos a indústria pensa que os jovens identificam-se com filmes de super-heróis, que só há filmes de super-heróis para aquela faixa, falando sociologicamente de uma forma muito dura, os 14-35, é uma maré de filmes e são quase todos iguais. Os filmes, e é curioso, por exemplo, o último filme da Jane Campion, que é uma realizadora que eu compararia consigo em termos de sofisticação, daquilo que está a falar, sofisticação intelectual, daquilo que está a falar, de quem é que ela se dirige, o tal público de classe média que já não está para ver homens em cuecas a salvar o mundo. Isso migrou tudo para foi esse que migrou para as plataformas. Por exemplo, as comédias românticas desapareceram. As próprias séries ganharam uma sofisticação em termos de argumento, que já não são aquelas coisas light divertidas de há uns tempos. São séries já com uma consistência de argumento enorme. Daí eu ter posto a questão assim e não a outro tipo de cinema, porque este é o cinema que interessa a pessoas como eu. E as pessoas como eu gostariam de sair de casa, mas não saem, porque em casa já começam a ter muita coisa que as entretenha. Quanto à comunicação, um filme é um ato isolado. Eu estou ali no escuro. Aliás, é essa a graça do cinema. Eu estou no escuro. É um sítio onde eu me fujo do mundo. A comunicação é muito maior quando eu estou a ver um filme e a twittar com os meus amigos. Epá, estás a ver o filme de caraças, não sei o quê, do que na sala de cinema onde eu estou calado, em profunda imersão com o filme. A questão é que isto, se calhar, já nem é uma questão de futuro. Já se volatilizou. E é dramático. Mas parece-me que é essa a realidade. Estou a discordar, obviamente, do que esteve a dizer. Não, é para isso que cá estamos. Mas eu guardo também o elogio da comparação à Jane Campion, sobre quem eu acabei de falar numa aula que estive a dar, nesse caso sobre o piano e não sobre The Power of the Dog, que eu fui ver ao cinema.
aproveitando o festival, que eu fui ver ao cinema privilegiados que vão a festivais. e que gostei muito de ver ao cinema, tal como vi o Roma no cinema em vez de... E tenho a sensação que teria tido uma reação diferente ao filme do que se tivesse visto pela primeira vez num ecrã de computador, e é verdade que há toda essa sofisticação de ligar e de ver diretamente na televisão, em televisões que são tão boas como nunca foram. Uma das coisas que eu acho em relação ao cinema atual é exatamente que houve um estrangulamento do cinema, não é? E isso vê-se muito, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, que o filme médio em termos de orçamento, mas o filme inteligente, em que não é nem uma história de super-heróis, nem é uma coisa completamente fechada e independente, o filme médio desapareceu. O filme médio desapareceu porque as pessoas apostam migrou para as plataformas. Apostam mais nos grandes sucessos ou nos gems que são descobertos. E eu tenho pena disso, eu tenho pena de muitas vezes querer ir ao cinema e não encontrar coisas que ver, e aconteceu também uma grande migração do próprio talento criativo, dos argumentistas, e isso para as séries e para as plataformas. O tempo, não faço a mínima ideia o que fará, mas se há uma coisa... O próprio me disse que tens pena de não teres essas coisas, não poderes ir ver essas coisas, também faz parte do nosso trabalho, da nossa motivação, mesmo do nosso ativismo, se calhar, de defender um bocadinho as coisas que gostamos e que acreditamos que têm um valor especial e que têm um valor extra e que queremos partilhar com os outros. E resistir um bocadinho. Esse discurso de resistência. Bom, adiante. Alguém que não conheça os atores, que não saiba que os atores são portugueses, que não conheça nada do filme e que olhe para o filme, vê ali, que é uma coisa que me agrada particularmente neste filme, vê ali uma coisa normal. Ou seja, é um filme que do ponto de vista visual, técnico, registro de interpretação, o registro sonoro, os enquadramentos, é um filme que não tem as insuficiências típicas que se costumam associar às pequenas cinematografias. Se dissessem que era um filme de Hollywood, toda a gente acreditava. Tem essa qualidade da grande indústria. Isto só é possível com os novos recursos técnicos, creio eu. Eu acho que é uma questão de recursos, mas também uma questão de talento e de capacidade de trabalho. Eu acho que nós temos dos melhores técnicos, dos melhores criativos, das melhores equipas do mundo do cinema. Acho que há verdadeiramente muito talento em Portugal. No caso que falaste da fotografia, do som deste filme, o trabalho do João Ribeiro, que eu acho incomparável, pós-produção, tudo. Acho único. E depois, que foi um bocadinho o início da pergunta, dos atores. Acho que este é um filme de atores, é um filme feito com os atores, pelos atores e para os atores. É um filme que eu dedico completamente aos atores e que eu considero uma geração brilhante, de mais preparada que existe, e com uma capacidade de trabalho e de dedicação aos projetos única, que consegue também, através, e isso também há sempre coisas boas e coisas que se vão buscar a um lado e outro, que consegue também manter-se um bocadinho com vários trabalhos através dessa diversidade de formas de produção e diversidade de formas de exibição, que lhes permitem fazer, se calhar, só aquelas coisas que verdadeiramente querem, que verdadeiramente gostam, e dedicarem-se a elas de corpo e alma. Eu acho que isso se sente muito neste filme, o trabalho que os atores fizeram. Eu não estou aqui para elogiar ninguém, mas também é verdade que nota-se que há um trabalho de direção de atores bastante bom. Ou seja, os atores conseguem um registro naturalista sem ser falsamente natural, denso, dramático, sem se sentir a representação, o que também não é muito frequente no cinema português típico. Há aqui uma densidade e uma elevação a um nível, lá está, de normalidade que nós não sentíamos existir por cá. E lá está,
atores que passam por várias experiências, entre as quais muitos filmam para plataformas. A Alba Batista entrou no... como é que se chama? Warrior Nuns, da Netflix. Tem mesmo os atores jovens, a Alba Batista, o Bernardo Lobo Faria, o Miguel Amorim, tem teatro, tem séries. Creio que do Bernardo Lobo é o primeiro filme de longa-metragem. Ele já tem um mundo antes de logo no princípio da carreira, o que era uma coisa... Um traquejo que só a experiência é que pode dar, não é? Ponto prévio, e em relação ao que estava a falar antes, eu gosto muito do cinema português. Eu gosto muito do cinema português também na sua diversidade, nas coisas que são um bocadinho mais especiais ou nas coisas que são menos naturalistas e nas várias experiências que se fazem. Acho que é uma cinematografia de facto riquíssima e gosto dessa diversidade e gosto do facto de haverem coisas completamente diferentes, estilos completamente diferentes e que se sinta a presença das pessoas envolvidas em cada trabalho que se faz. Acho que há uma unicidade que se calhar nos representa melhor do que qualquer outra coisa nessa individualidade, nessa criatividade e nessa diversidade. E quero que seja assim e gosto que seja assim e acho que essa questão que referes é absolutamente fundamental. Nós precisamos trabalhar para sermos melhores. Não há ninguém que não trabalhe e que consiga melhorar, não é? É óbvio que fazer um filme de 1 em 1 ano ou de 2 em 2 anos, ou fazer um filme e uma série e depois uma peça e depois voltar a um filme, nos enriquece muito mais do que fazer um filme de 4 em 4 anos ou de 6 em 6 anos, como me aconteceu a mim, como me aconteceu a muitos dos meus colegas, em que havia uns hiatos enormes e um espaço enorme. Não é a mesma coisa que ir ao ginásio e quanto mais formos, mas temos que praticar, temos que treinar, temos que experimentar, temos que arriscar, temos que falhar também. E a mesma coisa se passa com os atores, não é? Obviamente que falando, por exemplo, no caso do Miguel Amorim, que nos últimos 2 anos, desde a produção deste filme, já teve várias peças de teatro, já teve numa série no The One, uma série da Netflix também, já entrou em curtas-metragens, já entrou noutros filmes. É óbvio... E todos passaram por telenovelas, o que é importante. É óbvio que ele estará mais bem preparado e crescerá e fará coisas cada vez mais ricas e cada vez melhores. Acho que há sempre essa questão entre a indústria ou não, sermos uma indústria, não sermos uma indústria. Eu não gosto muito de dicotomias, não gosto muito de dualismos, de ou é uma coisa ou é outra. Acho que temos todos que aproveitar o facto de haver oportunidades diferentes e de haver mais coisas e de haver variedade para nos enriquecermos com isso e tentarmos fazer coisas melhores. Pronto, essa quantidade de experiências que enriquece também era uma coisa que não havia essa possibilidade na indústria do audiovisual em Portugal e que agora as tão denegridas telenovelas acabam por ser uma plataforma e um traquejo que permite criar a um ator vários registros, não? Eu acho que as telenovelas foram fundamentais, independentemente de as pessoas gostarem mais, menos. Eu gosto pouco, mas acho... De eu gostar mais, de eu gostar menos, de eu, por exemplo, não ser aí que eu procuro necessariamente, sei também as condições extremamente difíceis em que são feitas e o modo de produção delas. Acho que deram uma escola, acho que deram traquejo, acho que deram experiência, acho que deram horas, acho que tudo isso é importante. Acho que tudo isso é importante. Falando um pouco do filme, entrando agora no âmago do filme, a minha impenitente costela cinéfila, eu quando vi quando começou a desenrolar-se a história dos 3 jovens, eu pensei logo no Julie e Jim de Truffaut. Estou errado, estou a disparatar, foi uma coisa que me saltou à cabeça. Não é uma referência direta, não é uma referência direta. Eu tenho, obviamente, referências e parte do meu trabalho passa por isso, por olhar para coisas, por ver coisas, por pensar em traduções, em apropriações, mas nesse caso concreto não. A dinâmica entre 2 rapazes e uma rapariga, uma dinâmica amorosa que se quer libertar dos constrangimentos sociais. Certo, mas não por referência direta. Mas não por referência direta. Eu tentei que
é um ato consciente, há 2 atos conscientes, apesar de eu ter usado uma referência do Bando à Parte, de ter usado uma referência para isso, para uma cena específica, ou ter sido inspirador de uma cena específica, eu tentei, em relação aos 3 jovens, eu tentei 2 coisas muito claras. Uma era não tentar explicar aquilo que eu não conseguia compreender, e a outra, que a filmagem, ou que a estética, ou que o método mesmo de filmagem com eles fosse o mais puro possível. Não seguisse um canon, não tivesse uma... E isso foi inclusivamente um processo de experimentação durante a própria rodagem, com algumas cenas improvisadas, com algumas mudanças no próprio decor, e de filmá-los sempre perto, de filmá-los o mais contínuo possível, de filmá-los como se eles estivessem destacados do resto do mundo, como se não pertencessem, como se tivessem uma aura, uma coisa qualquer de especial, mas não por uma referência direta seguida de qualquer sítio, apenas pela maneira como eu os via. Há uma cena em que eles estão sentados cá em baixo na rua a discutir o que é que vão fazer no futuro, e eu comecei por filmá-la de uma forma mais ou menos clássica, com um plano geral e com um plano do Bernardo e da Alba, e depois com um plano do Miguel, e senti que aquela cena, por exemplo, estava a fugir àquilo que eu tinha imaginado para a naturalidade daqueles miúdos, como na cena do lago ou na cena das ruínas, de achar que aquilo tinha que ser tudo orgânico, que aquilo tinha que ser tudo à flor da pele, que aquilo tinha que sair tudo naturalmente de dentro deles, e abdiquei de tudo o que tinha filmado e pus a câmara solta, pus-me nas mãos do João Ribeiro e pus a câmara solta a acompanhar o que cada um está, mas não necessariamente síncrono com o que cada um estava a dizer, se calhar com o que cada um estava a reagir, e a filmá-los de uma forma mais livre e natural. E isso foi uma decisão que se foi formando e que se foi tomando, e que depois seguiu também na montagem, com a seleção dos planos para usar nas cenas deles, mas não foi uma referência direta de eu quero filmá-los como isto. Só uma pequena nota antes de continuar a conversa. Lá está, vantagens do digital. Se fosse com película isso era impossível, só na película e o orçamento todo no filme. Eu tive, ainda agora dei aos meus alunos um exercício de fazerem uma curta em película, porque eu ainda filmei, claro, em película, e não estou sequer de acordo muito com a questão das vantagens do digital, embora goste de filmar em digital, porque a película deu uma disciplina de saber aquilo que quer filmar e de me obrigar a... Mas não me permitia esse exercício de... Senão resultava em caçavete. Não, permite numa cena ou outra, não é? Permite numa cena ou outra, não permite em todas, não é? E este filme estava absolutamente planeado. Exatamente. Nota-se que há 2 registros, quase 2 linguagens, uma muito, muito geométrica e muito calculada, sem que isso seja ofensivo para a sensibilidade, com os adultos, e outra muito mais flutuante. A câmara dá assim umas piruetas, começa de pernas para o ar a dizer, pronto, o homem já está a variar, mas depois percebe-se que é o olhar deles, que afinal eles é que estão a ver de pernas para o ar, e há uma outra fluidez com os jovens, que há ali que o registro da câmara se adaptou àquilo que o argumento estava a pedir e que os atores estavam a fazer. É um trabalho de concepção feito. Eu acho que isso é uma grande parte, não é a única parte, mas é uma parte importante do meu trabalho como realizador. A parte mais importante para mim é, sem dúvida, o trabalho com os atores, e depois há uma parte de concepção estética e plástica que é também bastante relevante, e isso foi fruto de um trabalho aturado com o João Ribeiro, mas não só, com o Artur Pinheiro na direção de arte, mesmo com o Vasco no som, com a Mia no guarda-roupa, de concepção visual do filme. E eu, desde o início, tinha este desafio um bocadinho, porque o filme
não só tem várias histórias, mas tem 3 gerações dentro dele, não é? Temos o Rui Morrison como avô, temos o Filipe Duarte e a Ana Moreira como pais, e depois temos o Bernardo e os seus amigos, Alba e Miguel, como uma nova geração que se pergunta o que é que estamos a fazer aqui. E eu, desde o início, que tive a intenção de criar linguagens diferentes, mas não de uma forma dogmática, porque eu acho que o cinema também, quando usaste há pouco a palavra ofensiva, mas quando as coisas são muito marcadas e muito, marcada era o que eu queria muito dizer. escarrapachadas de forma a que sejam Quando eu começo a ver aquilo. tão óbvias que o espectador não tem outro caminho senão aceitá-las, não é essa a minha visão. Eu prefiro sugerir, prefiro dar espaço. E desde o início que tinha esta intenção de ter linguagens diferentes para as 3 gerações, mas também que essas 3 gerações se contaminassem elas próprias, não só pelo contacto, nomeadamente na cena do avô com o neto, que a câmara, há uma cena em que o avô conta uma história ao neto, em que a câmara se move de uma forma que se calhar não se movia antes com o avô, que se calhar era mais tradicional, mas que o contacto com o neto está a contaminar as duas. E uma das marcas do filme também, que eu acho que é a questão de, ser a história de uma família, uma parte significativa que se passa em casa, na vida cotidiana, na vida normal, e através dos seus jantares, de haver uma própria progressão nos jantares, quer em termos luminosos, quer em termos de começar de dia e acabar de noite, quer em termos da própria fluidez ou até irregularidade do movimento da câmara à medida que as tensões vão subindo e que a história se vai desenvolvendo. Isso foi uma decisão não só muito consciente, mas muito trabalhada também para que pudesse resultar de uma forma que o espectador a pudesse aceitar sem lhe ser imposta. São parentes, improviso, é o que nós estamos a fazer aqui, que passa entretanto uma mosquinha aqui pelo meio. Faz parte do decor. Estou focado, nem reparei. Então vamos pegar nessa última frase, uma pequena anedota. Há um quadro do Velázquez, que é um retrato, um dos grandes retratos que se desenharam até hoje, que é o retrato do Inocêncio X, o Papa. O Velázquez pediu ao Papa para retratar, fez o retrato, e o Papa, quando olhou para o retrato, disse: troppo vero, é demasiado verdadeiro isto. E ficou o troppoverismo. O Papa não gostou de se ver tão verdadeiro num quadro. Eu senti o mesmo em relação a este filme. Este filme vê-se de dentro para fora e é demasiado verdadeiro para o espectador incauto, sobretudo, lá está, um tal espectador já com uma experiência de vida, com filhos adolescentes, que passou por uma série de vicissitudes na vida. É quase violenta às vezes para essas pessoas, precisamente tal como o retrato do Velázquez, sem denunciar demasiadas coisas. É precisamente porque elas estão meramente expostas e não sublinhadas. O Ken Loach mostra as desgraças da classe operária. Para o público urbano há um certo exotismo. Neste caso são as desgraças do público urbano. Portanto, há ali a gente vê-se demasiado bem retratados. Eu tomo isso como um elogio, Zé. É doloroso. Eu tomo isso como um elogio e neste caso o troppoverismo não é uma coisa que me assuste ou que me preocupe, porque a intenção era essa. Eu estabeleci desde o início 2 ou 3 coisas em relação a este filme. Uma é que era essencialmente uma questão de tom. Era essencialmente encontrar o tom justo para contar aquela história. O argumento original é do Luís Filipe Rocha e depois foi trabalhado com o Tiago Santos para trazer um bocadinho mais próximo das questões que me preocupavam. E as questões que me preocupam são essas. As grandes questões, e eu acho que
A arte também é isso, é questionar as grandes questões que me preocupam, são as que me preocuparam a mim enquanto adolescente e saber o que passei para chegar até aqui, são as questões que me preocupam o que me resta e como é que vai ser a minha vida até ao fim, esperando que ainda seja longa, e ao mesmo tempo as questões que me preocupam enquanto pai, vendo os meus filhos a crescer, a entrar na adolescência, e a sentir a preocupação por qual pode ser o caminho deles, também enriquecida, se calhar, um bocadinho pela experiência como professor, em que já assistia ou já testemunhei muitas dessas dificuldades, dessas growing pains da entrada na vida adulta. E para mim o cinema é isso, é uma reflexão sobre a vida e, portanto, se neste caso ela se aproxima muitíssimo da vida, ainda bem. As grandes questões são as pequenas questões, são essas que nos atormentam mais e estão lá todas em Nunca Nada Aconteceu. Agora a questão é ficarmos à espera que o filme estreie, que a natureza deixe e permita que este filme estreie.